Você já ouviu falar de Miyamoto Musashi e provavelmente alguém te disse que ele foi o maior espadachim do Japão, mas ninguém te contou a verdade completa sobre quem esse homem realmente foi. Ninguém te explicou por que um samurai que viveu há 400 anos ainda mexe com a mente de guerreiros, modernos empresários, atletas, pessoas que buscam excelência em qualquer área da vida. A maioria conhece os mitos, as lendas romantizadas, mas a história real de Musashi é muito mais brutal, muito mais humana e infinitamente mais útil para você do que qualquer lenda. Este homem não nasceu especial, não teve vantagens, não teve mestre renomado, não teve família poderosa. Ele teve uma coisa: a decisão absoluta de se tornar imbatível, e pagou o preço completo por isso. Hoje você vai conhecer, não o mito, mas o homem, não a lenda, mas a jornada real. Porque entender quem Musashi realmente foi pode mudar completamente como você vê disciplina, maestria e propósito na sua própria vida. Musashi viveu entre 1584 e 1645, em uma época onde duelos não eram esporte, eram questão de vida ou morte. Ele travou 60 duelos ao longo da vida. Venceu todos, nunca foi derrotado. Mas o que fez dele imbatível não foi força bruta ou técnica superior. Desde o início, foi algo muito mais profundo. Vou te contar a história completa. Desde o menino abandonado que matou seu primeiro homem aos 13 anos, até o mestre velho que escreveu o livro que mudaria vidas por séculos. Cada fase da vida dele tem uma lição que você pode aplicar hoje, agora, nos seus próprios desafios. O nome dele era Shimen Takeshi. Esse era o nome de nascimento. Miyamoto Musashi veio depois, conquistado através de sangue e disciplina. Ele nasceu na província de Herima, filho de um espadachim chamado Shinmen Munizai. O pai era competente, mas não excepcional, e a relação entre eles era gelada, distante. A mãe morreu quando ele era criança. Aos 7 anos, Takeshi já estava sozinho no mundo. O pai o abandonou para seguir seu próprio caminho, como instrutor de artes marciais. Sem família, sem proteção, sem recursos. A maioria das crianças nessa situação morreriam de fome ou doença. Takeshi escolheu outro caminho, sobreviveu através da força. Ele cresceu selvagem, vivia nas montanhas, caçava para comer, roubava quando necessário, brigava com qualquer um que cruzasse seu caminho. Não tinha mestre formal, então observava, imitava, inventava. Pegava pedaços de madeira e treinava sozinho, criando movimentos, testando ângulos, imaginando inimigos. Aos 13 anos aconteceu o primeiro duelo. Um samurai chamado Arima, que é guerreiro experiente, adulto, treinado. Takeshi era um menino. Não importou, ele aceitou o desafio e matou Arima com um pedaço de madeira. Não foi técnica refinada, foi fúria absoluta, velocidade desesperada, vontade de sobreviver mais forte que o medo de morrer. Arima subestimou o garoto, pagou com a vida, e Takeshi descobriu algo sobre si mesmo naquele dia. Ele nasceu para isso. Mas vencer um duelo aos 13 anos não faz de você um mestre, faz de você um alvo. A família de Arima queria vingança. Autoridades locais queriam prender o menino assassino. Takeshi fugiu e começou sua verdadeira jornada. Durante os próximos 10 anos, ele vagou pelo Japão feudal como um nukenin, um samurai sem mestre, sem lealdade a nenhum clã. Isso era considerado desonroso na sociedade samurai da época. Musashi não se importava. Ele tinha uma missão: tornar-se imbatível. Ele procurava desafios. Não esperava que os duelos viessem até ele, ia atrás deles. Entrava em dojos, desafiava mestres estabelecidos, lutava em praças públicas. Alguns duelos eram com espadas de madeira, outros
com lâminas reais. Alguns terminavam com o oponente inconsciente, outros com o oponente morto. Cada vitória ensinava alguma coisa. Cada erro, quase fatal, ajustava sua técnica. Ele aprendia não através de teoria, mas através de sangue, suor e sobrevivência. Se uma técnica não funcionava em combate real, ele a descartava. Se um movimento o deixava vulnerável, ele o modificava. Pragmatismo absoluto. Aos 17 anos, ele lutou na Batalha de Sekigahara, uma das maiores batalhas da história japonesa. Escolheu o lado perdedor. Sobreviveu de qualquer forma. Enquanto milhares morriam ao seu redor, Takeis lutava, esquivava, matava, continuava vivo. A guerra não o transformou em herói. Transformou em um sobrevivente mais afiado. Depois da batalha, ele retornou à vida de duelos errantes. Foi nessa época que conheceu Jota Tar, um menino órfão que ele adotou como discípulo. Musashi nunca teve filhos próprios, mas viu algo de si mesmo naquele garoto abandonado. Ensinou não apenas esgrima, mas sobrevivência, estratégia, mentalidade. Você já ouviu falar de Miyamoto Musashi, o maior espadachim que já existiu? Provavelmente sim, mas a história dele é muito mais do que apenas um recorde de vitórias em duelos. É uma jornada de transformação, de um jovem selvagem e furioso para um mestre estrategista, artista e filósofo. Uma jornada que nos ensina sobre disciplina, estratégia e o verdadeiro significado da maestria. Nascido como Shimen Takeis, ele teve uma infância difícil. Era órfão, criado por um tio monge, e desde cedo sua natureza era indomável. Ele era forte, agressivo e absolutamente letal. Seu primeiro duelo, aos 13 anos, ele matou um samurai experiente. Aos 16, ele já era um veterano do campo de batalha. Nos anos seguintes, ele vagou pelo Japão como um Ronin, um samurai sem mestre, desafiando e vencendo os melhores espadachins que encontrava. Mas vencer não era suficiente. Aos 21 anos, Takeis decidiu mudar, não de caminho, mas do método. Ele percebeu que vencer através de fúria selvagem tinha um limite. Precisava de disciplina, precisava de refinamento, precisava transformar instinto bruto em arte letal. Foi quando ele começou a estudar seriamente. Não apenas esgrima, mas caligrafia, pintura, poesia, estratégia militar e filosofia zen. Enquanto outros espadachins treinavam apenas com a espada, Musashi treinava a mente. Ele entendia algo fundamental. O duelo começa muito antes das lâminas se cruzarem. Começa na preparação mental, na leitura do oponente, no controle emocional absoluto. Ele adotou o nome Miyamoto Musashi. Miyamoto pela vila onde cresceu, Musashi como seu nome de guerra. Esse não era mais o menino selvagem Takei. Era um guerreiro em construção, consciente de sua própria maestria. Aos 29 anos, aconteceu o duelo mais famoso de sua vida. Seu oponente era Sasaki Kojir, conhecido como o demônio da província ocidental. Kojir era um mestre da técnica da andorinha, considerado por muitos o melhor espadachim vivo. Ele nunca tinha perdido. Musashi também não. O confronto era inevitável. O duelo foi marcado para a ilha de Funajima, ao nascer do sol. Kojir chegou cedo, impecável em suas vestes, esperando sob os primeiros raios de luz. 1 hora passou, 2 horas, 3 horas. O sol subia, o calor aumentava, e a raiva de Kojir crescia. Isso não foi um acidente, foi estratégia. Musashi sabia que Kojir era tecnicamente superior. Então ele precisava vencer antes do duelo começar, minando a paciência do oponente, quebrando seu equilíbrio emocional. Quando Musashi finalmente chegou, Kojir estava fervendo de raiva. Sua técnica perfeita estava comprometida pela emoção. E Musashi trouxe outra surpresa. Em vez de sua katana tradicional, ele tinha talhado um bokken, uma espada de madeira,
de um remo durante a viagem de barco até a ilha. Era uma arma tosca, improvisada. Kojir, enfurecido pela audácia, desembainhou sua lâmina longa e perfeita, uma obra de arte. Musashi empunhou seu pedaço de madeira. Para esta loucura, era genialidade. O bokken era mais longo que a espada de Kojir, dando a Musashi um alcance extra. E por ser de madeira, Musashi não estaria violando nenhuma lei ao matar um homem com uma espada de verdade. A mente estratégica estava em plena ação. O duelo durou segundos. Kashiro atacou seu famoso golpe da andorinha. Musashi previu o movimento, esquivou e desferiu um único golpe na cabeça de Kojir. Ele caiu, morto. Musashi não celebrou, não discursou, apenas se curvou em respeito e deixou a ilha imediatamente. Trabalho concluído. Esse duelo consolidou sua reputação. Aos 30 anos, ele já era uma lenda, mas Musashi não parou. Ele continuou treinando, continuou lutando, continuou aperfeiçoando sua arte. Venceu mais 31 duelos nos anos seguintes. A cada vitória, sua compreensão da estratégia e da natureza humana se aprofundava. Aos 50 anos, ele começou a diminuir o ritmo dos duelos. Não por medo ou fraqueza, mas porque percebeu que já havia provado tudo o que precisava provar. Sua busca agora era diferente: consolidar seu conhecimento, transmitir sua sabedoria. Ele se tornou artista. Pintou, escreveu poesia, esculpiu. Suas obras de arte, que ainda existem em museus japoneses, não eram um hobby, eram uma extensão de sua disciplina marcial. Ele entendia que a maestria verdadeira não se limita a uma área, ela transborda para tudo que você toca. Aos 60 anos, Musashi se retirou para uma caverna chamada Heigand. Lá, sozinho, sem distrações, sem confortos, ele escreveu sua obra-prima, o Livro dos 5 Anéis. 5 rolos sobre estratégia, combate e vida. Não era apenas um manual de esgrima, era um manual de existência. Ele escreveu sobre a terra, a água, o fogo, o vento e o vazio. Cada elemento representava um aspecto da batalha e da vida. E tudo que ele escreveu vinha de 60 anos de experiência real, não de teoria acadêmica. Terra, a fundação sólida, o básico. Água, a adaptabilidade, fluir como a água. Fogo, a agressividade controlada, o ataque. Vento, entender os outros, conhecer seu inimigo. E por fim, vazio, transcender limitações, a mente livre de pensamentos. Esses não eram conceitos abstratos para Musashi, eram verdades testadas em 60 duelos de vida ou morte. Miyamoto Musashi morreu pacificamente em 1645, deixando para trás não apenas a lenda do guerreiro invencível, mas um guia atemporal sobre como viver com propósito, disciplina e maestria. Sua vida nos mostra que o maior oponente que enfrentamos está dentro de nós mesmos. E a maior vitória é o domínio sobre a nossa própria mente. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a história de Musashi, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima. Ele terminou o livro poucas semanas antes de morrer. Entregou para seu discípulo Terao Magonoji. Suas últimas palavras não foram dramáticas. Foram simples. Não se afaste do caminho. Musashi morreu aos 61 anos, em 1645. Causas naturais. O homem que sobreviveu 60 duelos, dezenas de batalhas, incontáveis emboscadas, morreu em paz, em uma cama, tendo completado sua obra. Então, quem foi Miyamoto Musashi? Não foi um super-humano. Foi um homem que decidiu que mediocridade não era opção. Foi um órfão que transformou o abandono em força. Foi um selvagem que escolheu disciplina. Foi um guerreiro que se tornou artista. Foi um mestre que nunca parou de ser estudante. Ele não tinha talento sobrenatural, tinha obsessão. Não tinha sorte extraordinária,
Tinha preparação fanática, não tinha medo zero, tinha coragem de agir apesar do medo. A vida de Musashi te ensina algo fundamental. Maestria não é destino, é escolha. Ele escolheu esse caminho aos 13 anos e não desviou até o último dia. 61 anos de disciplina inabalável. 61 anos de aperfeiçoamento constante. 61 anos de nunca, jamais aceitar menos que excelência. Você não precisa travar duelos de espada, mas você enfrenta suas próprias batalhas todos os dias. Decisões difíceis, conversas desconfortáveis, tentações que te afastam do caminho, medos que te paralisam. Musashi enfrentou esses mesmos demônios internos, só que com a vida literal em jogo. E ele venceu não porque era especial, mas porque tratava cada dia como preparação para o próximo duelo. Acordava cedo, treinava implacavelmente, estudava constantemente, refinava eternamente. Não tinha dias de folga da disciplina. Não negociava com a preguiça. Não aceitava desculpas de si mesmo. Essa é a verdade sobre Miyamoto Musashi que ninguém te conta. Ele foi extraordinário porque se recusou a ser comum. Ponto. Nenhum segredo mágico. Nenhuma técnica secreta perdida. Apenas decisão absoluta, executada diariamente, por toda uma vida. Musashi escreveu: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não será derrotado. Ele conhecia suas oponentes porque estudava implacavelmente. Ele conhecia a si mesmo porque testava seus limites constantemente. E nunca, em 60 duelos, foi derrotado. Agora a pergunta não é quem foi Musashi. A pergunta é: o que você vai fazer com a história dele? Vai tratar como entretenimento e esquecer amanhã? Ou vai deixar que ela te confronte com suas próprias escolhas, seus próprios compromissos, sua própria disciplina? Musashi começou sozinho, abandonado, sem recursos. Você tem mais do que ele jamais teve. Mais informação, mais oportunidades, mais recursos. A única coisa que talvez ele tivesse mais era determinação inabalável. Mas isso você pode escolher ter também. Ele não se afastou do caminho. Você vai?